Quando nós aprendemos sobre o pacto das obras, essa é a resposta que somente Cristo é o autor de tudo. Vamos recordar sucintamente os dois pontos principais do pacto das obras. Deus chama Adão, faz um pacto com Adão, que Adão teria vida eterna no Éden, tendo o direito de comer de toda a árvore que estava no jardim. Deus deu a ele apenas uma ordem: a árvore que está no meio do jardim, você não vai comer. Eu te proíbo. Porque o dia que você comer dela, você morre. Então Deus estabeleceu um pacto. Você vai ter tudo na sua mão para comer e vai ter vida eterna. Por que vida eterna? Expliquei, só lembrando. Porque quando Adão foi expulso do Éden, Deus colocou um anjo com a espada nas mãos e disse ao anjo: guarde a entrada do meu jardim, para que o homem não entre e coma da árvore da vida. Ali foi que nós descobrimos, nos foi informado, que no jardim, além de árvores frutíferas e além da árvore do conhecimento, e além da árvore proibida do conhecimento do bem e do mal, também estava lá a árvore da vida. Era ela que dava a Adão vida eterna. Adão não tinha a vida eterna nele, porque Adão era humano, assim como quaisquer animais que estavam no Éden. Adão era humano, ele não tinha vida eterna, salvo quando ele comia por permissão de Deus da árvore da vida. Quando, então, ele desobedece a Deus, ele quebra o pacto, ele desonra o pacto com Deus, no que tange a ele. Agora, o que Deus fez? Deus o expulsou do Éden. Deus tirou dele a condição de imortalidade por meio da árvore da vida. E tirou dele a condição de receber toda a comida. Ele agora tinha que trabalhar, arar a terra, e enfim. Mas eu quero voltar um pouquinho lá no Éden. Adão quebrou o pacto, mas assim como o pecado, ele passou a todo homem, é muito importante isso que eu vou te ensinar. Assim como o pecado passou a todo o homem, que diz o texto, um pecou, logo todos pecaram. O pecado de Adão é chamado de quê? Pecado federal. Pecado federal. Ele pecou, então todos os seus filhos, os seus descendentes, também receberam a consequência do pecado, que era a morte. Mas se ele recebeu na aliança o pacto para ter vida eterna, mas também se quebrasse o pacto ia morrer, havia uma outra coisa que estava prevalecendo. O pacto da vida. Para ele poder ter vida eterna, ele tinha que ter condição de fazer o quê? Obedecer a Deus. Ele tinha que ter uma obra. O pacto é isto. Por quê? Porque Adão era o único homem que poderia cumprir um pacto de obras, porque ele não conhecia o pecado, ele não conhecia a maldade, ele era um homem puro e virtuoso em absolutamente tudo. Por isso Deus estabeleceu com ele o pacto de obras. Eu sei que você sabe, porque eu já ensinei isso. Eu quero chegar no outro ponto. Mas quando ele quebrou o pacto, Deus ainda tinha uma aliança com o homem. Porque o pacto dele viver eternamente também foi passado para toda a sua geração, por meio de obras. Isso não mudou. Não foi só a desobediência dele, o pecado dele, que nós recebemos. Nós também recebemos o pacto da obra. Para você poder ser salvo, você tem que me obedecer. O problema é que, assim como Adão não podia mais cumprir o pacto, porque ele desobedeceu, ele passou a ser conhecedor do bem e do mal, assim também, nós também não podemos ser salvos, porque nós somos conhecedores do bem e do mal. Nós não temos condições de obedecer a Deus absolutamente em tudo aquilo que Deus exige. Entenda isso. Mas a condição para ser salvo, para o homem ter vida eterna, continua. Qual era a condição para o homem ter vida eterna?
o homem obedecer a Deus. Isso ainda continua até hoje. O homem, para ser salvo, ele tem que obedecer a Deus. Ele tem que produzir uma obra. Senão, ele não é salvo. O problema é que nenhum de nós podemos fazer isso. Então veio a promessa daquele que viria da mulher, o seu descendente, que é Cristo. Quando Jesus Cristo veio, lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8, o texto diz que Jesus Cristo veio, tomou a forma de servo, porque ele tinha que estar em uma condição igual a de Adão, de homem, humana. E ele obedeceu a Deus, foi fiel a Deus e obedeceu até a morte e morte de cruz. Agora entenda. A obediência de Cristo foi o que Adão deveria ter feito. Só que Adão não obedeceu. Logo, Adão não poderia mais ter vida eterna. E nenhum de nós também. Jesus Cristo veio e obedeceu a Deus em tudo aquilo que Adão tinha que obedecer. E o texto fala que não se achou pecado nele. Ele consumou. Então, pela obra de Jesus Cristo, é que o homem é salvo. Quando este homem crê no seu sacrifício, crê no sangue expiatório dele, que Jesus Cristo foi o seu substituto, por causa da obra de Cristo, é que o homem, mediante a fé, é salvo. Entendeu isso? Mas foi necessário que alguém obedecesse a Deus. A morte passou a todo homem por um, assim também a vida. Pela obediência de um só homem, que é Cristo, Deus pôde cumprir o pacto de obra. Qual era o pacto na obra? Você terá vida eterna se me obedecer. Nós não podemos obedecer. Jesus Cristo pôde e obedeceu. Agora, aquele que tem fé na obra de Cristo, estes é os que são salvos. Não por suas obras, mas pela obra do Filho de Deus. Entende agora a graça? Aí então entrou o quê? A aliança da graça. Por isso, é somente por Cristo que o homem é salvo. O homem não é salvo através de Maria. O homem não é salvo por suas obras, mas o homem é salvo pela obra de alguém. Este alguém é somente Cristo. Solos Cristo. E mais ninguém.